coração para novas emoções. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Desde um drible de Garrincha, um gol de Pelé, futebol e alegria na terra de festa e fé. Dozinho, Caboclinho, Arthur Lima, Jaime Pirrus, Bebeto, Laércio, Baé! Seu Dorico, Dão, Costinha, Farinha, Carlitão, Pio, Dino da Jurema, Totonho, Feijão, Luiz Toledo, Vevé! No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Mundoca, Valdeci, Mosquitinho, Chuteiras de Padeirinho, Zé Abel Garrinchinha, Pedrinho da Vila Eusa, Zé Bispo, Jacaré, Ribinha, Friquitão, Celso Maravilha, Carlinhos Poliana, Janilson, Wagner, Ailtons, Esquerdinha, Dedé! No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Carlinhos Bossal, Alain, Cocada, João Alder, Facão, Vadu Corta-Passe, Taladinhos, Lourinho do Gol, Nivaldão, o Anão Gustavinho, Nino Guerreiro, Juninho Petrolina, é Juazeiro e quem chegou de fora. Aqui apenas tô contando uma história. Agora é com você, Sérgio Fernandes, tô lhe passando a bola. E salve quem eu esqueci. Vambora! Vocês que foram pro mundo, Luiz Pereira, Daniel, Petros, Nunes, Nixon. Contando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos. Prepare seu coração para novas emoções. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Desde um drible de Garrincha, um gol de Pelé, futebol e alegria na terra de festa e fé. Dozinho, Caboclinho, Arthur Lima, Jaime Pirrus, Bebeto, Laércio, Baé! Seu Dorico, Dão, Costinha, Farinha, Carlitão, Pio, Dino da Jurema, Totonho, Feijão, Luiz Toledo, Vevé! No centro do campo. Olá, gente! Já estamos ao vivo aqui no estúdio 874, né, já com o podcast Sérgio Fernandes, em mais um programa, né, do nosso podcast. Estamos aí hoje recebendo os nossos convidados, né, dois cara fera do nosso futebol, já está aqui presente, Samuel Fernandes também aqui, e hoje uma noite especial, né? Porque um deles eu sou fã, né? E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui no podcast Sérgio Fernandes. Mas nós queremos primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque eles estão aí forte e firme com o podcast Sérgio Fernandes. Está aqui o nosso amigo Tiburcio da Alto Vale Prevenções, né? O Bruno do Portal Zap, Pernalonga Entretenimento de Léo e Rômulo, Gelo e Sal, restaurante de Seu Osto, Hidroforte do nosso amigo Ribeiro, 874, esse estúdio aqui belíssimo do nosso amigo Luciano, Abdon Estrutura e Equipamento, Importes do Vale e Agência Conexões são os nossos patrocinadores que estão aí firme com o podcast Sérgio Fernandes. E hoje, Samuel, estamos aqui já, né,
recebendo essas duas personalidades, dois caras que fizeram uma história belíssima no futebol aqui da nossa região. Um é Antônio Gomes Cardoso Neto, já está aqui presente. E aí, Neto, prazer estar lhe recebendo aqui hoje, né, nos estúdios 874 do podcast Sérgio Fernandes. O prazer é todo meu. Quando eu recebi o convite, houve uma resistência ligeiramente, mas eu fui entender o quanto esse momento ele é importante, não só para mim, mas para todos aqueles que já passaram aqui, aos que vão passar. E estamos aqui prontos para nos divertir nessa noite, e o que mais interessa é isso. Será que tem muita resenha aí, Samuel Neto, não? Tem muita resenha e realmente ele falou, ele resistiu, mas eu sabia. Eu disse a você, Sérgio, ele ama isso. É mesmo? Tô errado? Não, tá certo. Mas Neto... Ele transmite isso pra gente. Neto é um cara que veio de fora, daqui a pouquinho ele vai contar, mas Neto é ali do time de Formiga, Miller, Chiquinho, Zé Puí, Taladinho. A resenha é com ele. A resenha é muito grande. É verdade, Sérgio. Daqui a pouquinho, Neto, nós vamos... os nossos seguidores vão conhecer um pouquinho da história de Neto, que ele veio de fora, né? Terminou ficando por aqui. O futebol lhe proporcionou muitas coisas. Verdade. Né? E daqui a pouquinho você vai contar. E aqui, esse craque. Eu respeito muitos na posição. Giovani, Careca, Betinho. Me ajuda aí, Samuel. Caveirinha, que eu ainda vi jogando. Taladinho. Mas Nadilson e olha Beleza, Wagner Rocha também, né? Luiz Mauro. Nós tivemos muitos volantes aqui. Mas Nadilson, eu era na época, em 86, eu contei essa história aqui, eu era Gandula. Gandula, não, mascote do Veneza. Bahia me convidou naquela época já para estar ali perto, eu era mascote. E eu tenho uma lembrança, em 86 eu tinha 11 anos praticamente. Mas eu tenho dois caras que naquele time, o time jogava com maestria, mas tinha dois caras que me chamavam muito a atenção. Um era Hilton, né, que logo vai estar aqui com a gente, né? Já está na cidade, né? E o outro era Nadilson. Nadilson, é um prazer, cara, estar te recebendo aqui, né, podendo bater esse papo, né? Você que por muito tempo foi meu ídolo, não sei se você sabia disso. Mas é um prazer estar lhe recebendo aqui no podcast Sérgio Fernandes. Eu gostaria de te dizer, Sérgio, que para mim é uma surpresa isso que você falou. Eu me lembro desta época, eu me lembro dos mascotes, né? Inclusive, às vezes, alguns dos meninos de Maé estavam ali. E para mim é uma satisfação estar aqui pelo simples fato de que eu sou apaixonado por futebol. Eu sou apaixonado por futebol e eu nunca sonhei que um dia eu estaria desfilando no estádio Adalto Moraes. Eu sou forasteiro, né? Eu fui adotado por Juazeiro e a minha passagem pelo futebol foi um presente muito grandioso que Deus me proporcionou. Eu sempre gostei do futebol e posso lhe assegurar que o futebol de Juazeiro primava pela organização, primava pela continuidade, pela perseverança, visto que o campeonato jamais, até então, tinha sido interrompido, o Campeonato Amador de Juazeiro, e eram atletas de qualidade. Quando você falou a respeito dos médios volantes, eu não pensava que poderia estar nesse nível, porque pessoas como Joãozinho da Massaroca, pessoas como Givaldo, como Benítez, né? E muitos outros que a gente, às vezes, até pode pecar por esquecer os nomes, que brilharam, e eu me sinto gratificado, tá certo? Eu me sinto gratificado, eu tenho certeza que o público desse podcast certamente tem lembranças de outros nomes, né? E nós vamos sorrir bastante, nós vamos contar muitas histórias, nós vamos nos divertir bastante nesta noite e eu espero que possamos agradar, né? E, sem sombra de dúvida, outras grandes estrelas estarão passando e desfilando aqui, né? Falando para esse público maravilhoso que é o seu público, que é o nosso público. Olha, Nadilson, a gente desde já agradece mesmo, né? Tudo que eu falei aí, falei do coração, e nossos seguidores aí daqui a pouquinho vai
vai saber dessas histórias aí, tanto de Neto como de Nadilson. E estou aqui com o parceiro Samuel, que está nos ajudando a mediar. E aí, Samuel? Eu não achei nada engraçado você falar bem de Nadilson. Foi? Porque, meu amigo, quem sofria a pé era eu. Porque, meu amigo, quanto tempo foi que eu na pé desse povo? Se Veneza que a gente não segurava, não tinha jeito, vestia no time, dolaria para pegar esse povo. E o povo era um time profissional, porque eles jogavam através da música. Ô maluquete, de quem você é? Nós vamos daqui a pouco. A gente no turno de cá ouvia aquilo, lascou. Os caras vão detonar a gente. Que alegria é essa? Então eles jogavam por alegria. Né? É verdade. E aquele time de 85, 86 que Nadilson vai focar, porque são muitas lembranças boas ali daquela época. Mas eu queria, na verdade, começar com o nosso amigo Neto, Antônio Gomes Cardoso Neto, de Itinga, né? Veio aqui para Juazeiro, veio através do futebol, Neto. Como foi que começou a sua história aqui? Sei que você passou pela Várzea, ali no campo de Ipiranga, depois esteve no Barro Vermelho, passou pela Olaria, no América, Juazeiro, Grêmio, seleção de Juazeiro, chegou a jogar no Juazeiro Social Clube, no acesso, sendo campeão da 2ª divisão, teve lá no Bahia Jovem também. Então, Neto, você realmente teve o prazer, né, de conviver nos melhores momentos do futebol aqui da nossa região. É verdade, Sérgio. Eu nasci em Antônio Gonçalves, né? Queridamente chamado por Itinga da Serra, de lá tudo iniciou, né? Comecei a jogar bola lá no Ipiranga Júnior, que até hoje é vivo, né? Por conta do treinador Cuia. Cuia, meu irmão, um abraço para você aí, Deus te abençoe. E saí de lá novinho, saí de lá com 16 anos, eu vim para jogar em Bonfim, né? No Bahia Jovem, no Juvenil, antes não era juniores, né? E só joguei um ano no Juvenil. Um turno. Já fui convocado para a seleção principal para disputar o intermunicipal. Joguei com o Bobô também na época, né? O Bobô já estava saindo para Catuense, joguei com ele. E logo assim eu me casei, tinha 18 anos, aí vim para Juazeiro. E desde então eu estou aqui, já faz 40 anos que eu estou aqui, né? Já me considero um cidadão juazeirense, apesar de não ser reconhecido na Câmara de Vereadores com essa... Mas depois desse podcast aí, vai aparecer vai bombar, vai bombar, né? Cidadão juazeirense, né? Por tudo que a gente já construiu aqui na cidade como jogador e outras atividades que eu fiz. Então, foi muito bom essa vinda para aqui, porque aqui eu consegui tudo aquilo que eu almejava na vida, né? Participar de uma etapa futebolística em Juazeiro, onde realmente existiu a nata, né? O futebol de Juazeiro. Começou onde, Neto? Qual foi o primeiro time? Quando eu cheguei aqui, eu joguei no Olaria. Mas eu era muito novinho, ainda jogava Panchito, Feijão, Lulinha. Não tinha vaga mais para você. Binha. Eu ficava na reserva, Formiguinha, ficava na reserva do Olaria. Mas no ano seguinte eu saí, né? Fui pro América de Mosquitinho. Lembro? Lembra do América? Lembro. A gente chamava de Muricy, no meia esquerda ali. Show de bola aqui no Mosquitinho. Verdade. E aí logo em seguida eu fui para o Juazeiro. Juazeiro de Zé Carlos Tanuri, uma pessoa que eu me solidarizo muito com o que aquele homem representou aqui na cidade de Juazeiro. Foi lá onde consolidou a sua chegada na cidade, né? E principalmente para mim, ele foi um dos caras que me ajudou. Pai, para mim ele me ajudou sob maneira. Eu me emociono quando falo dele porque para mim era uma pessoa muito boa. Me ajudou em várias situações que eu enfrentei aqui nessa cidade e ele sempre estava ali comigo e me presenteou de uma maneira assim especial. E aí eu joguei no Juazeiro, do Juazeiro fui para o Grêmio. Aí do Grêmio em 89 fui para a Olaria, quando a gente foi campeão na Olaria. E logo em seguida apareceu o Barro Vermelho, em 90. Aí eu Barro Vermelho joguei até 99, se não me engano. Teve aquela interrupção em 95, a gente participou da 2ª divisão, mas não conseguimos a classificação. Em 96, a gente conseguiu classificar, inclusive sendo campeões aqui, né, ganhando de 1-0 aqui de Itabuna, e lá foi 0-0. E aí a gente conseguiu ser campeão, e foi uma festa, eu lembro como hoje, a gente desfilou de carro de bombeiro e tudo mais. Neto, eu não consegui, quando você foi pro Barro Vermelho, seu gol ali foi pro Barro Vermelho, você deixou saudade lá com a gente. Aquilo ali ficou marcado para mim. Eu sempre tentava trazer você de volta. Eu
consegui trazer você de volta alguma vez, não? Não. Não, né? Não, porque... Eles cobriam, né? Não, é porque o Barro Vermelho tinha Mauro Delcon. Isso. Ele era muito forte financeiramente naquela Verdade, época, entendeu? E o contrato que eu fiz com o Mauro naquela época foi um contrato de gaveta que poucas pessoas sabem o quanto eu ganhei para ir para o Barro Vermelho, que na época era considerado uma grana muito boa. Recebia alguns eletrodomésticos e mais uma quantia em dinheiro, Mas que para a época era muito boa. Foi por isso que eu saí da olaria. Eu posso falar, eu nunca falei isso pra ninguém, mas vou falar aqui no podcast, Sérgio, ó. Eu falava com ele, ele nunca assinava, eu conversava com ele. E aí, Neto, ele dizia, tente lá, é isso aqui. A gente não conseguia cobrir, mas a gente tinha o desejo de ter ele com a gente, porque era um jogador que identificou muito com o nosso time. Se identificou muito. É justamente isso. Eu até hoje, o carinho que eu sinto pela olaria, meu irmão, é imenso. Imenso mesmo. Eu cheguei aqui, quando eu vim aqui passear, né, antes, quando ainda não jogava bola, eu torcia para olaria mesmo. Ia para o estádio assistir. Eu sempre fui e sempre serei um apaixonado pelo futebol. Verdade. Entendeu? A gente vê isso. Olha, Neto, falando um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória, da sua passagem pelo futebol amador, chegou a ter esse acesso pelo Juazeiro Social Clube. Daqui a pouquinho a gente vai ver em algumas fotos aqui, né? Mas o nosso volante Nadilson também tem uma história muito, muito bonita também, né? Nadilson era aquele jogador que tinha mais uma referência com o Veneza. Eu acho que para sair do Veneza ele teve muita dificuldade. Mas Nadilson também passou pelo 15 de novembro, né? Passou pelo Olaria e chegou a ser treinador do segundo quadro do Veneza. E eu lembro disso, ele chegava mais cedo no estádio, já fazia a preleção dele ali, né? Ele já tinha esse perfil, porque a forma que Nadilson jogava você já percebia que ele tinha uma situação assim, um perfil para ser treinador. E aí terminou, né, Nadilson? Você compondo ali como treinador, como jogador, né? E um craque, Samuel, um craque. Bem, eu também não sou juazeirense, né? Eu não sou juazeirense, eu sou natural de Santa Luz. As pessoas envolvidas com o futebol daqui, de Juazeiro, tem uma lembrança gratificante de uma pessoa de Santa Luz, que é o Mário Felipe Pedreira, o Onça, que foi treinador do Juazeiro Social Clube, que é também filho da mesma cidade que eu e que costumava frequentar a casa do meu avô. Ele gostava muito de caçar e a espingarda dele ficava lá na casa do meu avô. Quem cuidava da espingarda dele era a Formiga, que foi um excelente jogador de futebol também. E a minha vinda para Juazeiro se deu porque meu pai veio trabalhar aqui na região. Meu pai trabalhava com extração de mármore. Meu pai trabalhou sempre com extração de mármore e granito e veio trabalhar para uma empresa de Salvador que se estabeleceu aqui no Distrito Industrial. Meu pai ficou muito tempo aqui. Trabalhou no Vale do Salitre, trabalhou em Carnaíba. Depois ele veio trabalhar na indústria do mármore e granito. E aí ele trouxe a família. Nós viemos para cá. Eu precisei voltar porque, por incrível que pareça, eu não consegui uma vaga numa escola. Eu estava estudando ainda. Na época eu tinha 16 anos, tive que voltar para Santa Luz. E já quando eu completei 17 anos, vim para Juazeiro, né? E aí, depois que cheguei aqui em Juazeiro, eu fiquei encantado com o futebol. E um amigo meu foi a primeira pessoa com quem eu fiz amizade, chamado Zezinho, né? Zezinho de Dona Belinha. Foi o cara que me apresentou ao futebol, me levou ao estádio Adalto Moraes. Eu me lembro que numa sexta-feira eu assisti uma partida de futebol, fiquei encantado com a beleza do estádio, com a empolgação dos torcedores. E eu pensei assim comigo, se Deus quiser, um dia eu vou jogar pelo menos uma partida aqui. É porque Nadilson, Neto, Samuel, era muito apaixonante, você via aquela torcida ali no Adalto Moraes, né? As torcidas já tinham seus lugarzinhos corretos, torcida da Olaria de um lado, Barro Vermelho, Veneza, Carranca, 15 de novembro, Grêmio, né? Mas, Nadilson, eu estou aqui com algumas fotos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho desses momentos aqui, porque quando eu vejo essa foto assim, eu particularmente, porque eu torci por Veneza há muito tempo, né? Você poderia... Qual é a lembrança que Nadilson tem dessa foto aí, de seus companheiros? Eu sei que alguns,
né, já não está no meio de nós, que é o caso de Lelé aí, mas aí era um time de tirar o chapéu, né, Nadilson? Inclusive, esse time aí tem uma improvisação nesse jogo aí especificamente, porque Cocada jogou de lateral direito. Quem compôs o miolo de zaga foi Du e Lelé. Então aí era Railson, Cocada, que não deu certo, porque apesar de toda a habilidade, Cocada era quarto zagueiro mesmo, um extraordinário, maravilhoso. Tinha muita habilidade, né? Jogou de lateral direito. O meio-campo era formado por Betinho, eu e o compadre Chumanchu. Era um torcedor que o torcedor atravessou o estádio de joelho e dizendo assim: Chumanchu, ô Chumanchu, eu quero tirar um retrato com você, Chumanchu. Então toda vez que eu falo, toda vez que eu falo com Mancha, a gente fala: Mancha, Chumanchu, eu quero tirar um retrato com você. Aí Gilmar, Robertão e Hilton, né? Era esse time, um time maravilhoso. Era o trem-bala aí já. Esses dois garotos aqui, se não estou enganado, são os filhos de João Carlos, que era o presidente do E Veneza. aquele de camisa vermelha lá atrás, lembra dele? Hoje é da aeronáutica, né? É irmão de Luciano, doutor Luciano, parente de João Miranda. É? João Miranda, irmão de João Miranda. E esses dois garotos, com essa barba aí, eles me chamavam de Bobô. Bobô, porque Bobô tinha barba também, né? Então, assim, o gratificante de jogar, assim, porque era muito divertido. Lelé costumava, para provocar, ele chegava e quando o cara estava querendo infernizar o nosso time, ele dizia: vá lá, dê um murro nele e corra para trás de mim. Vá lá, dê um chute nele e corra para trás de mim. Então, era assim, era muito gratificante para nós, nós criamos assim uma afinidade, nós criamos Era uma família, uma na família, verdade, nós né? criamos uma intimidade muito Nadilson, grande. aquelas concentrações que tinha ali para ir pro Curtume Pro Curtume Campeiro. Tinha uma D20, parava na frente da casa de Baé, todo mundo assistia um pouquinho ali na Liga de Baé, depois já entrava para ir concentrar. Serginho, não esquece essa D20. Não. Que era meu sonho, Nadilson. Subir na D20. Subir na D20 com os caras. Quando o Betinho puxava aquelas músicas, Maluquete. não, tinha outra música lá. Nega do cabelo duro. Que tem neguinha? É. Conta pra mim. Não, Dona Dalva. Dona Dalva, uma mulher extraordinária, pessoa, assim, eu vou fazer aqui uma ressalva para falar a respeito de Dona Dalva. Dona Dalva foi um exemplo, por se tratar de uma mulher que não tinha um filho homem, né? Ela teve um neto que não gostava de futebol, né? Mas Dona Dalva era uma pessoa tão maravilhosa, tão extraordinária, que se ela soubesse que um atleta do futebol de Juazeiro estava hospitalizado, ela ia visitar. Não importava o clube. Não. Ela ia visitar, dissesse: fulano de tal está internado. Olha essa foto aí. Se não estou enganado, aquele lá atrás é Zé Carlos Tanuri, Zé Carlos Tanuri. que Neto falou agora há pouco. Eu tenho quase certeza que é Zé Carlos Tanuri. E essa Dona Dalva. Dona Dalva, aqui nesse período ela estava colocando essa medalha, foi no período em que o seu Aloysio Viana havia falecido. Então, nós estamos recebendo recebemos a faixa de campeões, e nesse dia as pessoas levaram algumas flores e foram colocadas aí, e Dona Dalva foi uma das pessoas que veio entregar, entregar as medalhas. E ela ia visitar, e ela levava o Novo Testamento e levava aquele Minutos de Sabedoria. Baezinho certamente vai se emocionar ao ouvir esse depoimento, porque ele sabe que é verdade. E ela levava maçã, levava um bolo, levava uma coisa assim, e ela ia até lá, visitava, e sempre tinha uma palavra de estímulo, sempre tinha uma palavra de ânimo, para você vai se recuperar, você vai ficar bem, procurava saber qual a contusão que o atleta tinha. Então, ela era veneziana, apaixonada, mas ela era, antes de qualquer coisa, humana e amante do esporte. Desportista, né? Desportista, muito, muito especial, Dona Dalva. Ela não era Veneza por causa de Baezinho, não, então? Como é? Não era Veneza só por causa de Baé, não? Não, porque eu acredito... Não, porque Bahia, inclusive, teve época que Falaria ela torcia também. E Bahia não era treinador do Veneza. No período que eu fui para o Veneza, por exemplo, quem me levou para o Veneza foi Raimundo Amarildo.
Quem me levou pro... Quem me apresentou ao futebol de Juazeiro foi Ivanildo Rego, o tio de Miller, Sei de quem é, Leilo do e tudo Correio. mais. Ivanildo dos Correios. Foi quem me levou para um treino do 15 de novembro, né? E eu fui para o 15 de novembro para ser goleiro. Tá certo? Se vocês não sabem, eu era goleiro. Eu fui para o 15 de novembro, eu cheguei lá e faltou um goleiro, eu treinei. Aí me levaram, me contrataram para ser mais um goleiro do time. Mas também, Nadilson, ninguém dava nada. Os pés bem assim. É. Esse joga o quê? Joga nada. Esse cara terror, não? E aí um dia, por acaso, o pessoal do 15 passou fazendo física lá no Alto Cruzeiro e fizeram um baba e eu fui jogar na linha. Aí Cido disse, não, você não vai ser meu goleiro não, você vai ser meu meia. Aí foi quando eu comecei a jogar, mas eu joguei a primeira partida na linha e as duas seguintes eu joguei no gol. Porque quando chegamos lá no estádio, os goleiros não apareceram, eu acabei jogando no gol, né? E foi impressionante, a gente perdeu 2 partidas, empatamos uma, e um cara foi fazer gozação comigo, eu digo, se prepare que eu vou pegar você na final. Meu time, 2 derrotas e um empate. E aí a gente ganhou todos os outros jogos, nos classificamos e ganhamos o campeonato. É mesmo. É. Olha, Samuel, que história belíssima. Nós estamos aqui agora vendo outra foto aí, Nadilson com Herbert Mose, né, Nadilson? Essa foto aí, você tem a lembrança ainda? Essa foto aí foi lá no clube, aliás, foi no Adalto Moraes, quando a gente ainda tinha o campeonato de sênior, esse time é o Tiradentes, do clube de Cabos e Soldados, e nesse dia fizeram uma homenagem a atletas, a muitos atletas, e eu tive a honra de receber o troféu de campeão da nossa equipe havia sagrado ser campeã, e o Mose me fez a entrega desse troféu. A Marilene Silva estava presente, muitas pessoas envolvidas com o futebol, mas Mose eu tenho um carinho todo especial, porque Mose me chamava de papagaio, né? Porque ele disse que eu conversava, eu nunca fui assim de conversar tanto. Nunca foi. Não, de modo algum. Ligou o Mose, microfone lá no quando os no meninos sol. vinham me entrevistar, ele vai lá da cabine e dizia, o papagaio, aí, porque ele disse que eu conversava demais, né? Mas... Olha, essa história aí que Nadilson, né, passou para os nossos seguidores. Nadilson foi um jogador da década de 80 que brilhou naquele time do Veneza. Era o grande maestro, né? Junto com Betinho, com Fumanchu, com Assis, né? Com Cocada Edu, né? Hilton, João Miranda, que tanto jogava de lateral direito como jogava de atacante, Key, Fred, com Antônio Barbosa no comando dessa equipe, Jorge, né? Então foram momentos assim inesquecíveis, né, Nadilson? E a gente fica muito feliz, né, porque os nossos seguidores estão podendo, né, conhecer um pouquinho da sua história, né, porque tem história. Nadilson Se for contar aqui, Serginho, demora, vai demorar. Porque ele... é muita história e a gente fica muito feliz. Mas também o nosso meio atacante, como chama hoje, mas Neto jogava de meia direita, jogava de atacante de lado, se deixasse jogar de centroavante. Neto, você também viveu um momento muito bom com aquele time do Barro Vermelho, né? Carlos Humberto ali, aquela união que vocês tinham. Eu me lembro muito, como o Nadilson falou, o Veneza era uma família, né? E tinha jogadores, essa foto que nós vimos assim, eram jogadores que tinha, quando você via aqueles jogadores, você lembrava do Veneza. A mesma coisa era Neto, quando juntava Neto, Gilson Ferreira, Vania, Miller, né, Neto? Me ajuda aí, Beleza, Naná, né? Era um time que vocês Robertão, os preguiças. Eliomar, Du, Cocada, Cidinho, Coleta. Era um timaço que a gente tinha, meu irmão. Uma lembrança boa, né, Neto, daqueles momentos de treinamento. Na época você trabalhava ainda na Polícia Civil, mas vocês tinham uma família ali, que era aquele Barro Vermelho, que fez história, ganhou vários títulos, e você foi um dos grandes maestros daquele time. É verdade, Serginho. Foi uma época muito boa, a amizade que a gente fez até hoje. Hoje mesmo encontrei com o Vani, a gente se falou, você vê a importância daquela época, né? Tem o Mila hoje como um dos maiores amigos que eu construí aqui em Juazeiro, Eliomar, tem Gesso, que jogou também no nosso time, tem Coleta, meu irmão, um amigo também muito chegado,
tem Cidinho. Isso, né, Bel? Esse momento que a gente está vivendo hoje, né, pós-pandemia, de estar relembrando através do nosso podcast, os seguidores é o que eles mais pedem, dessas histórias, porque a gente sente falta hoje, Neto, Nadilson, nesses tempos de hoje não tem mais isso, né? Até nos próprios clubes profissionais, as pessoas elas jogam mais pelo poder aquisitivo, não tem mais aquele sentimento, né, Samuel? De amigo, de amizade, de clube, não tem. Pô, o Zico era ídolo do Flamengo e o Roberto Dinamite era ídolo do Vasco, mas os dois eram famílias ligadas, amigas. Tinha rivalidade dentro de campo, tinha, mas quando terminava o jogo, todo mundo junto, igual o Neto tá dizendo. Agora, vem cá, porque Neto jogou muito tempo no Barro Vermelho, Nadilson já teve algum confronto aí? Apanhou muito de Nadilson. Nadilson. Nadilson não batia, não. Não apanhou? Nadilson, eu nunca vi Nadilson dar um carrinho. Nadilson era craque. Betinho chegava, Nadilson era... Não, Nadilson era carinhosamente chamado pelos companheiros dele de Bambula. Bambula? Bambula porque... Abre o jogo, Nadilson. Que negócio é esse, se Bambula? referia a um bambulê, né? Um bambulê na cintura, então ele gira. Ele era então, demais. devido a... Essa é nova, viu, Neto? Essa é nova. Se você... Eu acho que Neto abriu o livro. Não, é devido à mobilidade que ele tinha como volante. Tanto no pé direito quanto no pé Mas esquerdo. ele era segundo volante, né? Naquela época só tinha um. Não, ele era segundo, Betinho primeiro Betinho e era segundo. meia. Depois que ficou mais velho, voltou um pouquinho, mas o volante mesmo era Nadilson. E você via a qualidade dele. Se a bola vinha para o pé direito, ele metia a bola no lado esquerdo. Se vinha para o lado esquerdo, ele metia no lado direito, porque naquela época, hoje está uma facilidade de jogar, meu irmão. Hoje joga 50 caras no meio de campo. Naquela época era só um volante, um meia direito e um meia esquerda. Um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. E não tem negócio de ponta aí voltar para marcar nem centroavante. Eu conheço alguns volantes que não aceita jogar com dois volantes. Você tem que se sacrificar no meio, tem que correr, tem que pegar a bola, dominar, preparar a jogada, fazer tudo isso. Hoje está uma teta para jogar futebol, principalmente no meio de campo. Então o Nadilson tinha essas virtudes todas numa época que não se tinha um gramado excelente, não. Não se tinha umas bolas de excelência, não. Não se tinha a chuteira de excelência, não. É verdade. Era porque jogava mesmo. Que massa. É verdade. Oi, Neto, time maravilhoso. essa lembrança aí, diga essa. Samuel gosta, viu? Eu amo isso aí. Me fale aí um pouquinho dessa lembrança. Rapaz, que time é esse aí? Hein? Vamos lá, escala aí, Neto. Pra mim. Aí Vinho, Del Wilson, Assis, Kaká, Joninhas e Pedro Café. Não esqueça do rei, não é o rei ali do lado. E Amarildo. Adilson, Vaninha, Careca, eu e Shark. Porque Márcio tinha saído, Márcio Rodeador, ele saiu. Estava machucado nesse dia aí. 1989. No lugar de Charque era Márcio Rodeador. Para pegar esses homens, Careca na esquerda, Neto e Márcio, você tinha que dizer sebo nas canelas, viu, meu filho? Senão não pegava, não. Era uma época muito boa. Difícil. E eu lembro Muito difícil. que o finado Careca, né, Arthur aí, a gente jogando, eu doido pra acabar o jogo, era o primeiro título meu. O Careca, ele tirava uma onda depois comigo, ele quer só pedir, acaba o jogo, Careca, acaba o jogo, Careca. Eu realmente pedi, rapaz, eu quero ser campeão, nunca fui campeão na minha vida, aí eu sei que foi uma alegria assim. Mas Careca acabou com 42, não? Não. Naquela época, imagine se tivesse hoje O VAR. Naquela época tivesse o VAR tivesse essa Cronômetro. esse cronômetro que os caras dão 10, 15 minutos, eu acho que eu tenho enlouquecido, né? Mas foram momentos assim. Esse time era bom, né? Olha o estado da Alto Moraes. Inesquecível, A gente irmão. sente falta disso aí, lotado lá atrás, né? Você vê o porte do jogador tudo magrinho, cabeludo, mas assim, é uma coisa que a gente Ninguém de E tatuagem. tem outras aí ainda, viu? Tem outras coisa aí. que você fica sem palavras para falar, um momento especial desse, e você vê, né? Agora, o Olaria, ele... Mas esse time aí, a cara de Neto, pra você ver, eu não tenho muita lembrança de Neto, Nadilson, no Olaria. Eu tenho no porque Barro a Vermelho. massa, você já é massa. A massa, aí não tem massa, não. Nós era massa. Não, tinha aí, você viu a coletinha ali, Du, Cocada, Jean, Vaninha e Eliomar. Iê, corria muito, viu? Eita. Wagner, Fumanchu, eu e Nadilson. Também um time muito bom. Era nessa época aí, da época que logo que eu fui contratado, porque era o Con, Mauro era o dono da Alcon, que trabalhava com eletricidade na cidade e era um cara muito forte na época, né?
E o contrato era com... O contrato era com ele. O contrato era diferente, era né? diferenciado. Era o quê? Uma geladeira? Você falou em eletrodoméstico, vamos lá. Era geladeira, era sofá e fora o dinheiro. Eu vou contar aqui uma... Era uma... no envelope, não? Eu vou contar uma história aqui, já na época de Carlos Humberto como presidente, que aliás, ele era o dono, né? Ele fez um contrato com a gente em dólar. Na época, nós recebemos $400. De 3 em 3 meses você recebia $100. Mas naquela época o dólar estava... Eu assistia o Jornal Nacional. Já para ver Todos os dias se subia. se ele subia. Era desse jeito. E eu até hoje eu tenho guardado lá em casa esse contrato. Não tinha nenhuma preocupação com a inflação, né? Só queria que o dólar tivesse lá em cima, vai pro bolso dele, Mas né? isso, Então ninguém tá nem Era isso preocupado. mesmo, mas foram momentos assim muito bons. Ele era o melhor jogador da Olaria, pô. Melhor jogador da Olaria, identificado com a torcida. Eu fui, em 89, fui escolhido o melhor jogador do campeonato. Não tomei nenhum cartão amarelo, mas já naquela época os contratos já eram motivados pelo dinheiro, né? Verdade. E a amizade também, que depois eu criei uma amizade com o pessoal do Barro Vermelho tão grande que até hoje a afinidade é assim impressionante. A gente quando se encontra aquela festa, quando eu me encontro com o Coleta, a gente se abraça de uma forma tão especial. Né? Outros assim a gente demora a ver. Eu Du mesmo só chamo ele de Josivaldo. Cocadinha, quando Cocadinha, meu irmão, aquela festa, entendeu? Eliomar, guarda no meu coração. Fumancha, que a gente está distante, mas Nadilson, muito amigo de Nadilson, muito amigo de Leilo, muito amigo de Milha, principalmente. Foram momentos assim inesquecíveis. Esse time tinha um banco bom, Sérgio, velho. Olha aí outra foto aí do Barro Vermelho também, aí né? já, o Barro Vermelho já tinha dado uma clareada aí, já tinha mais jogadores mais de outro nível, né? Outro nível, é. Vamos lá, escala aí, Neto, pra gente aí. Aí é Gerson, Márcio Silva com cabelo, Macio. Cocada, Coletinha, Cidinho e Eliomar. Vaninha, eu, Janilson, Nixon e Nadilson. Rapaz, do meio pra frente aí eu já me cansei. Só em olhar, hein, Nadilson, pra gente correr atrás desses Não, homens ali aí. atrás também não é brincadeira não, rapaz. A defesa ali. A defesa ali é Cidinho na lateral direita, Cocada e Gerson. E ele é uma na lateral esquerda, Márcio Silva de cabeça de área. Né? A minha cancha ali era com Márcio Silva, o Nego e Não, tu era lá na frente. Nadilson, eu acho que você tá equivocado. Gerson não tava no quarto zagueiro, não. No zagueiro central, não. Gerson. Quarto zagueiro. Não, ali era Leomar na direita. Nesse jogo aí, quem jogou de zagueiro foi Márcio Silva. Márcio Silva, então... Era Márcio Silva. Márcio Silva e Leomar, Gerson era o meio esquerdo. Gerson era o meio esquerdo. Exatamente. Eu vou e Gerson. Isso. Gerson também era diferente, né? Gerson tanto no Gerson jogou de quarto zagueiro, jogou de meia esquerda, jogou de lateral e jogou de meia de ponta esquerda. Era o quarto homem, chamado. Ele, com certeza, ele Pela tinha esquerda, essa habilidade. Do lado esquerdo, ele tinha essa... Eu lembro. Eu me lembro que no princípio, no Veneza, ele ficava hesitante, assim, porque ele era muito técnico, então ele também não... Ele tinha aquela preocupação... ele ficava temeroso, porque se você for analisar, você não vai lembrar de Gerson dando uma pancada. Não tem. Tá certo? Então, pelo fato de ser muito técnico, ele ficava hesitante de repente ter que fazer uma jogada com uma truculência maior, né? Então, ele na lateral esquerda, ele desenrolava muito bem, porque vinha lá do futsal. Então, correr ali em cima da linha para ele era o mínimo, não tinha dificuldade nenhuma. Ele conhecia o traçado. Tinha conhecimento naquele setor ali pelo lado esquerdo, ele fazia qualquer função. Né? Nós temos outra foto Juazeiro. Juazeiro. Isso me traz grande saudade. Ó. Neto se emocionou agora, né, Neto? Aí foi antes do Barro, né, Neto? Foi no Juazeiro. Antes do Barro Vermelho. Dá para escalar aí, Neto, esse time aí? Taladinho, Zica, Paulo, Gilberto, Zé Carlos e Cardoso, goleiraço. Zé Orlando, eu, Gilmar Ranzinha, Celso, já em final de carreira. É mesmo. Zé Puí e Atchotchô, Ney. Celso jogava isso mesmo, Samuel? Celso fala. Pelo amor de Deus. Eu não vi Celso jogando. Eu era fã de Celso e Mosquitinho. Vi os dois jogando no Olaria. Celso voava. Celso de uma leveza extraordinária. Celso parecia um bailarino. Verdade. Ele parecia um bailarino. Ele tinha um arranque tremendo e ele tinha uma facilidade, assim, uma mobilidade
sabe, uma flexibilidade, uma elasticidade Inteligência, encantadora. Muito, muito, muito bom. Teve dois convidados nossos aqui que escolheu o Celso como o melhor jogador Serginho, de todos os tempos. Serginho, eu era menino, eu descobri a malandragem de Celso. Disse, você é malandro. Ele, por quê? O menino, rapazinho. Por quê? Você só joga pro lado da torcida, tô ligado na sua. Por quê? Lembra, Danilson? Quando ele dava aquela balançada aqui, tá pro meio assim, a torcida gritava, aí Celso se emocionava. Que coisa... Nessa época aí, como eu era mais novinho, né? Ele me botava para correr, para pegar a bola e dar no pé dele. E realmente... Era diferente, né? Diferente. Ele sabia jogar. Nessa época aqui ele já jogava mais recuado, devido já não ter muita velocidade, mas conhecido o traçado. Celso, eu não alcancei assim, ele jogando no auge dele, aqui ele já não estava mais no auge, mas mesmo assim a qualidade dele era tremenda. Olha, nossos Jogadoraço. seguidores estão aqui, né? Todo mundo acompanhando o podcast Sérgio Fernandes com esses dois caras fantásticos, né? Tanto o Neto como o Nadilson. E tem uma história belíssima no nosso futebol, né? Mas agora a gente chegou àquele quadro, né? Que são a das perguntas rápidas, né? Eu vou começar agora por Nadilson, o Neto também já vai se preparando aí também a sua seleção, né? Samuel vai ajudar aí, porque... Eu tô ligado aqui, eu fico ligado. Chega um bocado de gente aqui chega com aqui a com seleção, nome. chega aqui muda, É né? isso, Mas eu tenho certeza que com o Neto e Nadilson vai ser diferente. Mas, Nadilson, esse tempo todo de futebol, né, a gente tem esse quadro aqui de fazer algumas perguntas, né? E uma das nossas perguntas é quem foi assim o melhor presidente assim que você percebeu durante essa sua estrada do futebol? Eu tive a oportunidade de conviver com alguns desses dirigentes de futebol. E eu tiro o chapéu para a Luiz Viana. A Luiz Viana. A Luiz Viana, porque a Luiz Viana, pelo curto espaço de tempo, eu acho que a Luiz Viana era aquele homem que seria capaz até de deixar o time dele e dirigir um outro time para fazer o campeonato ficar mais equilibrado. Por ser um homem estrategista. Para fazer assim, era aquele cara que, se fosse necessário, ele se prestaria a ajudar o adversário a melhorar, para valorizar a sua vitória. Tamanha paixão pelo esporte. Era um homem extremamente estrategista, era um homem, uma raposa, como se diz, né? Se bem que eu também tive um curto contato com o seu Walter Aécio, e o seu Walter Aécio era um homem muito distinto, tem um respeito muito grande pela pessoa dele, tanto é que toda vez que encontro com o Gilmar eu não hesito em falar a esse respeito. Mas o seu Luiz Viana era uma raposa. E um diretor? Diretor de futebol. O diretor de futebol, para mim, meu amigo, é Alcides Rufino, Cidu, porque carregava o 15, nunca deixou o 15 desfalecer. Pajé. O Pajé. Sabe, Cidu era uma pessoa extraordinária, embora talvez até certo ponto não tenha me permitido começar cedo, porque quando eu jogava no juvenil, todo jogo do 15 eu era escalado no time principal e ele não me deixava ir, porque ele dizia: o primeiro quadro não pode ganhar nada, mas o segundo pode ser campeão, deixa ele aqui. E eu fui ficando, passei o ano todo sem jogar no time principal, porque ele queria ganhar o campeonato, de forma que a gente acabou ganhando mesmo, né? Mas ele era um abnegado, um diretor assim extremamente comprometido. Que massa, que massa. Um jogador que você diz, esse foi o cara que eu vi jogar, era a minha referência. Eu vi muitos jogadores extraordinários, muitos jogadores assim fora de série, mas eu não sei se eu digo que esse cara era esse jogador, porque ele não merece. Merece não? Porque ele não vale nada. Mas como jogador, eu tiro o chapéu para Taladinho. Taladinho, se bem que ele quebrou meu ombro. Essa foto aí do Juazeiro, esse Juazeiro aí. Vocês já viram um jogador jogar sem um braço? Não. Eu joguei. Alguém vai lembrar, porque numa disputa de bola com o Taladinho, Neto estava nesse jogo com o Juazeiro, a gente subiu para disputar a bola e no choque, Talado veio de lá e no choque aqui eu desloquei esse ombro.
Tipo o Beckenbauer na Copa da Desloquei o ombro e estava próximo de terminar o primeiro tempo. A gente foi para o vestiário, eles imobilizaram meu braço aqui e eu voltei, vesti a camisa por sobre o braço e voltei e joguei a segunda etapa toda apenas com o braço de fora, num choque ocorrido com o atleta Taladinho. E ele era extraordinário. Um treinador. O treinador Antônio Barbosa. Tá certo? Eu trabalhei com algumas pessoas maravilhosas, mas Baé, ele tinha uma capacidade de fazer a leitura do jogo. Eu não sei com os demais, mas eu e Baé, nós nos entendíamos muito bem. Eu me lembro de um jogo contra o Grêmio que Du foi expulso. O Grêmio fez 95. Aí nós fizemos um gol. E Du foi expulso. Com o Márcio do Rodeadouro jogando pelo Grêmio. E Márcio voando. E aí quando o Du foi expulso, eu corri na beira do campo. Aí falei, Baizinho, e aí, como é que vai ser agora? Ele disse, você e Betinho vão ser o quarto zagueiro. Cocada vai para central e você e Betinho serão os quartos zagueiros. E você e Betinho serão os médio volantes. E você e Betinho serão os armadores. Ele disse, meu time agora passa a ter 12. Porque você e Betinho, aliás, passa a ter 13. Você e Betinho vão jogar por 2. E nós jogamos e viramos o jogo. Estava 2-1 e a gente ganhou o jogo por 3-2. E o Grêmio muito bom, viu? Né? O time do Grêmio com Luiz Mauro e Márcio do Rodeadouro correndo com tudo. Françoelto, na época. Françoelto, craque, jogava um futebol finíssimo. E Baizinho era assim, a gente se identificava. Na hora ele conseguiu fazer ele dizia assim, essa estratégia vocês, em campo. A gente, eu me lembro, por exemplo, eu não me lembro do período que joguei no Veneza, sob o comando de Baé, de nós termos virado, tomando 1-0, para ir para o vestiário, para no retorno ele não ter consertado o que estava ocorrendo. Ou permanecia 1-0, ou a gente virava o jogo. Muito dificilmente a gente saiu e chegou lá e ele deu aquela... Baé era o cara que, digamos, se ele perdesse um zagueiro, ele não era o cara que tirava um ponto de esquerda. Ele resolvia ali com aqueles que estavam lá. Sabia fazer a leitura. Né? Sabia fazer a leitura e dizer assim, vai fazer assim e vocês vão jogar desta forma. Tá certo? Então... Família, Adilson, para você. Família é algo fundamental. A minha trajetória de futebol tem muito a ver com a família, porque eu sou arrimo de família. Eu perdi meu pai quando eu ia fazer 19 anos. Isso influenciou demais na minha maneira de jogar futebol, porque eu recebi propostas de sair para jogar no futebol profissional. E eu não fui porque eu precisava. Eu tenho 8 irmãos. Eu sou o mais velho dos homens, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, e 8 irmãos e 7 irmãos mais novos. Então eu precisei trabalhar, né? Eu joguei futebol em Juazeiro e eu não recebi propostas de outros clubes. Porque primeiro eu joguei no 15 de novembro, fui para o time de cima, joguei um ano, aí fui para o Olaria, joguei um BAP e voltei para o 15. E depois fui para o Veneza. Sabe o que eu ganhei para jogar no Veneza? Absolutamente nada. Quem me chamou para o Veneza foi Raimundo Amarildo. E assinei o contrato embaixo daquele Juazeiro que tinha na barraca do finado Parrudo, na frente do Costume Campelo, que eu já trabalhava lá. Algumas pessoas pensam o seguinte, que eu joguei no Veneza, eu trabalhei no Costume porque joguei no Veneza. Não, pelo contrário. Eu trabalhava no Costume e por isso joguei no Veneza. Ao contrário. Então, eu já era funcionário do Costume Campelo. Diferente. Tá certo? Então, durante toda a minha trajetória jogando futebol, eu recebi dinheiro 2 vezes. Eu tinha medo de apresentar a minha proposta, porque, por exemplo, se eu pedir uma geladeira, o cara dizia, não, você vai ganhar um pote. Eu pedi... Você não sabe disso, não? Neto sabe. Vai ganhar uma esteira. Pedi uma esteira. Essa é a estratégia de Sidu. Ganhar uma esteira, ganhar uma rede, ganhar um pote no lugar de uma geladeira, né? Uma cama, a cama era uma esteira. Tinha a opção de você escolher aquela de taboa. Ficou traumatizado, pediu isso assim, Sidu pediu uma geladeira e uma cama, Sidu deu uma esteira e um pote. Olha, essas histórias aí é a cara do nosso futebol amador, né, Nadilson? Tudo isso aí fazia parte. Mas para a gente finalizar esse quadro, Deus, o que é que significa Deus para você, Nadilson? Tem uma música que diz assim, eu me encontrei com Jesus e sua luz mudou o meu ser. Deus.
as pessoas costumam dizer assim, Deus é tudo, mas as pessoas não têm um conceito do que é tudo. Deus é único, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Amém. Deus é aquele por cuja misericórdia impede que nós sejamos consumidos. Verdade. Deus é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, pecador, fraco, vou herdar a vida eterna, porque o sangue de Jesus me lavou. Amém. O sangue de Jesus Amém. me purificou de todo o mal. E o sangue que ele derramou naquela cruz está sendo oferecido a qualquer ser que respire aqui na terra, qualquer ser humano aqui na terra. Você que está acompanhando aí o podcast, faça essa pergunta a si mesmo, se questione agora. Qual a sua relação com o Senhor? Qual a sua relação com Deus? Você já parou para pensar em todas as coisas que Deus já te deu? Deus me deu os pés de papagaio, tá certo? As pernas Para dar um tortas, lançamento. mas eu corria atrás de da águia. bola e caía pouco. De né? águia. E caía pouco. Por quê? É Porque forte. ele me fez assim. É né? forte, é Então forte. Deus é acima de tudo o eu sou. Amém, amém. Que maravilha. Definição, né, de Deus, Definição né? de Deus. A gente Parabéns, fica muito né? feliz, né? E os nossos seguidores estão aí, todo mundo aplaudindo, todo mundo aí parabenizando, né? Tanto a Nadilson como a Neto, mas agora a gente vai para Neto. Neto, um presidente que você se identificou aí dentro do futebol. Sérgio, eu citaria dois. Né? Zé A gente, Carlos a gente tem um presidente e tem um diretor. Mas o presidente Zé Carlos Tanures, né? Ficou marcado, viu, ficou né? marcado porque é um cara que me ajudou não só dentro de campo. Né? Um pai E mesmo. era um pai e ele outra coisa, ele não só era comigo, era com todos aqueles que fizeram parte do Juazeiro, do Juazeiro lá do Castelo Branco. Verdade. Esse Juazeiro que foi mostrado aí. Então, Zé Carlos era uma pessoa assim, além de político, né? Que ele foi vice-prefeito, foi vereador várias vezes, era um homem íntegro. Eu falo isso com propriedade porque eu conhecia de perto e via o que ele fazia por o povo. O que marcava, cumpria. Justamente, ele tinha essa virtude. Né? Mas era o cara, muitas vezes, rude. Cara rude, muitas vezes ignorante. Mas era um homem muito simples, era um homem de um coração grande. Por isso que eu nomeio ele como meu presidente preferido. E um diretor? O diretor Carlos Humberto. Carlos Humberto, meu irmão, não tem, como diz o Tem pareia, não. O Matuto não tem pareia. O homem era assim, de uma excelência, muitas vezes, Tá organizado. muitas vezes, briguei em discussão com algumas pessoas Defendendo o caso. defendendo Carlos Humberto. Porque eu defendia e defendo. Você conhecia, Porque né? eu conhecia de Vivia perto. de perto. Conhecia a história de Carlos Diferente. Humberto, o que ele fazia, o que ele fez e o que ele faz pelo futebol de Juazeiro. Ah, é É verdade. um cara de excelência no que você Como imaginar. poucos, viu? Como poucos. O que você imaginar, Carlos Humberto é um homem. Um jogador. Rapaz, a gente fica assim, sem saber dizer esse tal foi, mas eu joguei com um cara que eu não vi igual Taladinho. Também? Também. Taladinho aqui, quando eu chego, chega me arrepiar agora. É verdade. Quando eu cheguei aqui, um cara que me impressionou jogando aqui, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a jogar, era Lulinha Marrom. Ele me impressionou, aquele cara, eu vendo ele jogar. Maravilhoso. É. Me impressionou. Lulinha só Marrom que era um craque extraordinário. mas eu teve algumas lesões e mas Taladinho daquele tamanho, Taladinho cabeceava de uma altura que você não imaginava. Eu lembro. Ele pegava, Sérgio, ele pegava a bola ali na ala direita. Ele metia por ponta direita, de 3 dedos, que a bola ela não saía 1 milímetro assim Eu de cima lembro, da grama. lembro disso. Eu nunca vi um negócio daquele. Nunca vi. E os pênaltis eram maravilha. só de fivela. Só bate de fivela. Jogador se mesmo quiser. de excelência. O Taladinho, para mim, Grande. é meu amigo particular. Trabalhamos muito tempo juntos, jogamos no Juazeiro. E um volante de excelência aqui também nós temos na Dilson. Mas ele vai ficar satisfeito porque ele também escolheu o Taladinho. tem termo de Eu já comparação, tinha isso de É falar incrível, dele aqui. interessante, viu? É porque As opiniões iguais. cara. Nadilson jogou contra o E Taladinho. 2 feras, né? E eu joguei com o Taladinho no Grêmio. E quando a gente jogava nos times do lado do complexo, meu amigo, esse homem era brincadeira. Agora, Neto, um treinador. Um treinador é Baé. Você não tem como colocar outro, porque Baé, já naquela época, os métodos dele eram diferenciados.
Inovou. Ele inovou. Ele o futebol inovou jovem. porque Verdade. todo ano o Bahia fazia Inovou. treinamento no Flamengo. Exatamente. Então, o que ele trazia de lá, As informações que era. as informações, o treinamento físico em si, alongamento, quem sabe o que era alongamento? Pai? Nosso treinamento era subir e descer as arquibancadas do estádio, irmão. Pular pó de chinelo, e ele trouxe todo tipo de coisa, é um cara assim fantástico. Baizinho, sei que ele vai ouvir, tá nos ouvindo agora, nos assistindo, O aliás. Juazeiro tem que agradecer. E agradecer o serviço esforço prestado que esse Bahia. homem, como treinador, Com prestou. certeza. Um homem íntegro, treinou o Juazeiro, quando o Juazeiro subiu, ele era auxiliar de onça, assim, de uma perspicaz muito intensa no que ele fazia, um cara que, como o Ladilson falou, ele enxergava o jogo. Sempre foi sereno. Enxergava o jogo. Bezinho, eu tiro o meu chapéu para ele, treinador de excelência. Família. Sérgio, a família, ela representa tudo para o ser humano. Ela é a base de sustentação do ser humano. Aquele homem que ele não tem família, ou que ele deixa a família de lado, ele perde a oportunidade de ser um homem, um cidadão de bem. A família, ela representa algo que você, talvez, novo, não tenha a noção do que é uma família, o que é uma base de sustentação, que é a sua família. É verdade. Filha, esposa, irmão, pai, mãe, são coisas que são presentes que Deus nos dá. Amém. É uma coisa assim que você não tem como explicar, como ter um artigo definido para dizer, é isso aqui. Mas, na minha concepção, a família, para mim, ela é a base de sustentação de qualquer ser humano. Que os jovens, né? Ouça esses dois experientes atletas. Família, falar aqui ela- de família, cara, os jovens de hoje talvez não Eu sejam sei, dispersos a gente- a esse Eu relacionamento. estou casado há 36 anos, sabe? 36 anos de casado, eu tenho 3 filhos, né? Hoje eu já tenho 2 genros e tenho 2 netos e um terceiro aí a caminho e 2 netos adotivos, mas não existe nada mais gratificante do que você saber que você tem um endereço para você retornar no final do dia. É justamente isso, né? Você tem um lar. Você Eu sou falou- casado com uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos que são maravilhosos. E Deus foi tão bondoso comigo que os meus 2 genros são meus 2 filhos hoje. São dois homens maravilhosos, extraordinários, 2 pessoas com as quais eu tenho assim, um relacionamento muito grande. E eu louvo a Deus por conta disso, porque eles, os meus genros, por exemplo, porque eles não são apenas membros da minha família, tá certo? Eles foram aceitos pela minha outra família. Eles estão dentro também dos meus irmãos, desses lares, assim como nós fazemos parte, sabe? Porque assim, a família é um presente de Deus, né? Quando ele uniu um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, ele disse, crescer e multiplicar e povoar toda a terra, tá certo? Então, hoje, infelizmente, a gente conversa com as pessoas e só ouve as pessoas dizendo assim que tem pensões alimentícias para pagar, né? Isso significa que um casamento desfeito, um relacionamento que não, as pessoas não fazem... Eu, quando casei com minha esposa, disse a ela, a gente casou para dar certo. Aqui não tem... Não, se não der certo, separa. Não. Essa possibilidade, essa alternativa não existia entre nós. Nós casamos para dar certo. A gente vai fazer das tripas coração e do coração carne moída para dar certo. Pra dar certo. Tá certo? Agora, Neto, para finalizar esse quadro, Deus. Deus é meu porto seguro, é onde eu encontro paz, é onde hoje eu sou essa pessoa que eu não era, é onde eu me senti acolhido, né? Hoje eu sinto orgulho de quem realmente eu sou, porque eu sei quem eu sou. Antes eu não sabia, antes de Deus eu não sabia quem eu era. Eu vivia aí meio rebelde com certas coisas, mas Deus, ele mostra aquilo que você não vê. Ele traz à existência o que não existe. Verdade. Ele é um Deus que... Verdade. Ele é um Deus que, no momento mais desangustiante da minha vida, que ele não me desamparou. Olha, a gente está aqui, né, Samuel, muito emocionado. É muita emoção, né, muita com emoção. Essa questão de família, né, tanto Nadilson como Neto, esse reconhecimento, né, desse ser fantástico, desse soberano, que é a presença de Deus, que traz essa alegria, esse sustento, essa base que é a família. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas que têm esse reconhecimento,
né, de que realmente Deus, ele pode todas as coisas, ele transforma e a gente fica muito feliz. É verdade, Sérgio. O que Deus fez na minha vida, Um milagre. eu, Milagre. eu diria, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito Verdade. e fará? O que é que eu vou dar a Deus? A minha gratidão. Coração. Se você conhecer um homem grato, Sérgio, sou eu. Eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida por tudo. Pelo que Ele de onde Ele me resgatou, de onde Ele me tirou, de um mal que eu fazia para mim mesmo. E Ele, do nada, chegou assim: filho, você é meu e ninguém mais toca em você. Você é um filho amado que estava rebelde, mas eu te recolhi. E hoje eu reconheço, eu sei quem eu sou e sei o que Jesus representa para mim, para minha família, para meus filhos, porque a bondade de Deus ela é eterna. Olha, Samuel, né? São palavras assim, né, de reconhecimento, né? E esse podcast. Eu já sabia que esse podcast ia ser Esse diferenciado. podcast, na verdade, é justamente para poder a gente abrir um pouquinho o coração, principalmente nós que vivemos dentro do futebol, começamos lá na várzea, no amador, nós passamos por um processo de vida que, se hoje a gente não tivesse esse reconhecimento, a palavra de Deus, né, a gente poderia não estar falando nesse podcast, nesse formato, com essa atmosfera que hoje nesse podcast está algo sobrenatural, algo diferente, não é isso? Quantos amigos nós perdemos, Sérgio? Por conta dessa falta de reconhecimento, primeiro de quem nós somos, e depois do que Deus é, o que Deus representa na vida de cada um de nós. Hoje, eu tenho paz em qualquer circunstância, qualquer situação que se levanta. Olha que você era cabeça de fósforo. Não, Esse neto, ele não contava. Nós estamos entrando aqui numa atmosfera, né, muito gostosa, muito maravilhosa, né, mas daqui a pouquinho nós já vamos entrar no quadro aqui das seleções. Vai ter a seleção? Das seleções, vamos começar agora. Eu vou começar com o Neto aqui, já que ele já está nessa pegada, e depois nós vamos ter as nossas resenhas, né? Aquelas resenhas de Barro Vermelho. Neto tem muita resenha com Miller, Nadilson tem muita resenha com o Velho Fumancha, né? E a gente vai entrar agora no quadro das seleções de todos os tempos. E eu, Neto, na verdade, eu sei que você é um cara que conhece de futebol, você tem a leitura, como Nadilson, eu disse, Nadilson tem um perfil, ele era jogador, porque tem jogador que você já sabe que vai virar treinador. Verdade. Já tem um perfil dentro de campo, ele já tem aquela pegada de orientação, ele já sabe conversar com os companheiros, mas eu quero ouvir a sua seleção e nós vamos começar pelo goleiro. Pode ser dois de cada vez? Você pode até pensar em dois, mas não pode ser. Rapaz, pelo convívio, pelo que o cara jogou, coleta. Lateral direito. Lateral, Dedé. Bora. Zagueiro, 2 zagueiros. Cocada e Railson Sobral. Lateral esquerdo. Opa. Agora vai lhe prensar, Quero ver agora. Nadilson? Eliomar. Eliomar. Bora. Os volantes. Jogava com 2 volantes, como é seu meio de campo. Como eu já escolhi Taladinho como melhor, eu não vou colocar eles nessa seleção, porque ele já está superior aos outros, né? É igual a história de Pelé. Não, Pelé é superior, eu tô falando dos médios. Entendeu? Então, colocaria aí Betinho. Betinho, Wagner. Beleza? Beleza, Wagner, beleza. E eu ia botar 4-2-4. 4-2-4. É a minha seleção é essa, porque você não pode deixar Miller de fora. Sim. Certo. Você não pode deixar Nixon de fora. Pronto, então vamos lá. Você botou Wagner, beleza. Não, beleza e Betinho. Betinho. Quem é agora? Os Nixon. Miller, Nixon. Janilson. E Hilton. Deixou o Zico de fora. Mas é assim, Zico rapaz. do Nordeste tá de fora da seleção dele. Galeguinho. Eita, deu problema. Veja bem, porque quando eu cheguei aqui, Galeguinho quase não jogava mais, devido à contusão que ele teve, mas Galeguinho é meu amigo particular. Sim. Né? Raimundo Gomes. É por isso que eu queria escalar pelo menos 2 Não, ou 3.
Que eu Mas é estaria- assim, viu, Neto? Não fique preocupado. Não. É, ó, Baé saiu daqui Quase. chorando ali a Meu Deus, deixei esqueceu de um muita bocado gente. de É, não, a O gente próprio esquece. Galeguinho, né, Raimundo Gomes, saiu daqui. Guanaí não lembrou. Guanaí só lembrou de Serginho, Juninho e Pauliano. E Lucas. também, né, que era do Essa seleção, esse quadro da seleção Mas é assim, massa. essa seleção, como eu falo aqui, ó, Nadilson, eu vejo as pessoas tentando formar a seleção do Brasil, né? A seleção justamente brasileira, isso. e deixa muitas vezes Rivelino de fora, deixa Zico, Tostão de fora. Garrincha já deixado de Garrincha fora. É assim, Porque é uma coisa, Não Sérgio, é fácil, que não é fácil. não é fácil você colocar, porque a quantidade de jogadores que nós tínhamos naquela época, você não vê mais isso hoje. Mas você quer mudar alguma posição? aí, Não, né? pode deixar do jeito que está mesmo, não tem problema não. Eu já vi. E o treinador dessa seleção? Pode ser Baé. Antônio Barbosa, Bahia, E né? também eu queria deixar uma ressalva sobre o treinador também, Raimundo Damarido. Grande rei, né? Grande rei, Raimundo Damarido, serviço prestado à nossa Ícone, região. ícone do futebol jovem. Não, ele é um ícone. Não tem igual. Ele é é um cara assim, Ele é um fantástico, Pelé. Damarido. Muito bom. Tranquilo. Vamos agora pro nosso treinador, Ele jogador, ele tá nervoso, professor. não, ele tá nervoso, não. Não, ele já estava ali, já estava tudo pronto. Quero ver. Eu tenho assim, a minha seleção se parece muito com a seleção de Neto. Porque, assim, vale salientar que, é lógico, é claro, eu ainda vi Dino e Lécio jogar, eu ainda vi Bebeto. Jair, Bebeto. vi Bebeto, né? Valdecir e Zica, eu vi Bill, joguei com Bill já veterano, Bill, jogando. Bill, excelente zagueiro. Eu Pai de vi Cidinho. Jaime Pirru, Jaime, Givaldo. vi Givaldo, vi Benítez. Então, mas assim, eu vou trazer a coisa para mais aqui, pra Zé Vicente, Zé Vicente. né? Zé Vicente, Zagueiro de alto nível. Carlyle. Mas, É, mas mas você assim- sabe que essa seleção que você vai dizer agora só são 11 e o treinador. Não, eu queria exato. já saber qual é o seu goleiro. O meu goleiro é Railson. Railson King. Railson. Railson, Como era a história de Railson? É minha, não, mas não. Né? Railson tinha uma empunhadura tão extraordinária. A gente jogando em Petrolina, a Vavá pegou a bola, deu um corte assim em Lelé, no bico da pequena área e esticou um petardo de pé esquerdo. Aí Railson veio aqui do lado assim, ó. Aí Railson catou, sacudiu assim, fez, tá murcha. Aí Vavá disse, na próxima eu lhe mato. Mas conta a história da bola, dessa bola aí. Se o cara mandava a bola, ele, é minha! Aí quando a bola pegava algum efeito, alguma coisa assim, ele, não é minha mais não, minha é mais verdade? Não, eu sei, não, eu não presenciei essa cena. Agora, de Railson, a verdade era a seguinte, ele dizia, se o atacante driblar o zagueiro e dividir comigo, quem souber rezar, reze. Porque ou eu pego a bola ou eu despedaço ele. E o negão era Se eu grande. sair de pé, ele dizia, ou eu pego a bola ou eu despedaço ele. Já falando de goleiro, eu vou contar a história de outro goleiro, Ruriz. Ruriz dizia assim, gente, quando a bola sobrar para sair de pé, quem souber rezar pode começar a rezar, porque eu não sei se vocês sabem, mas Ruriz dizia, eu sou péssimo de pé. Tenho certeza que ninguém nunca viu Ruriz cobrar um tiro de meta. Ele não chutava. Ele dizia, se chegar nos pênaltis, não espere que chegue a hora do goleiro, porque eu não sei chutar. Era um goleiro excelente, né? Mas vamos lá para a minha seleção. Lateral o meu lateral direito. direito é Dedé, né? A minha dupla de zaga é E... Railson e Cocada. E eu deixo... Raul Sobral. Raul Sobral e Cocadinha, e com muito respeito a Pedro Café, que também era um zagueiro extraordinário, fenomenal. E o meu lateral esquerdo é Assis. O médio volante é Carlos Alberto. Vai ganhar um pastel amanhã. Hoje quer comer um pastel, mas sou eu lá em seu lugar. Assim, vamos escolher você e meu pastel. Com certeza. O volante é quem? O médio volante é Carlos Alberto. Betinho. Betinho. Meu meio campo, Carlos Alberto, Raimundo Gomes e meu compadre Chumanchu. O Gomes é galeguinho, né? Galeguinho. E meio, né? Galeguinho. Que meio de Meio, campo. que meio de campo. Tá certo? E o meu ataque é Nixon, Márcio do Rodeador e Hilton. Aí, tá. Tá certo? Quem pegava Porque o meio-campo, esse meio-campo aí é um quadrado,
tá certo? É Márcio e Nixon lá na frente É verdade. e Raimundo Gomes, porque ele realmente... Galeguinho jogava em qualquer lugar, em qualquer posição. Rapaz, essa seleção aí que Nadilce e Neto, né, fizeram aí com muita maestria, a gente sabe que muitos poderiam estar, mas infelizmente só podem colocar Só tem lugar para 11, só tem lugar para 11. Apesar que eles arrudeiam, citam os nomes, Eles, né, mas é para deixar na lembrança mesmo. Mas agora a gente vai entrar nas resenhas. E o Neto é um cara que, né, naquela época do Barro Vermelho, tem uma resenha dele aí com o velho Mimiga, né? Aguinaldo Feitosa? Aguinaldo Feitosa. Qual foi, Neto, essa resenha aí? Aguinaldo Feitosa... Deixou saudades. Saudade. E interessante, falando hoje, né, na chamada, Formiguinha, a data de nascimento dele é a mesma minha. Sério? Era. Caramba. 5 de abril de 63. E eu tinha assim, um bom relacionamento com o Formiguinha, rapaz, e a gente foi jogar. Eu jogava no Grêmio nessa época, né? Campo Alegre de Lourdes? Campo Alegre de Lourdes. Saímos daqui quase 1h da tarde, em cima de um caminhão. Caminhão. Só era asfalto até. Campo Alegre de Lourdes não. Não, Pilo Arcado. Não arcado. É. E só tinha asfalto até Remanso, né? Mas daqui para Remanso era uma buraqueira só. A gente em cima de um caminhão. Mano. De chão. De chão. Chegamos só lá, era poeira. 4h10 da tarde já, para trocar de roupa. E aí eu sei que a gente foi jogar. À noite aquela festa com Admir seus teclados, mesmo. Daqui a pouco o conjunto pegou fogo. O conjunto pegou fogo. Teclado, aquela correria mesmo. Aí chega no hotel. Chega Formiguinha, Chiquinho, Ramonzão, que hoje ele é polícia lá, mas estava todo mundo daquele jeito. Eu, quando você menos espera, quem sai lá de dentro do hotel, não foi pelo corredor não, da porta, Pela escadinha? não, no centro da casa, por dentro da casa mesmo, Formiguinha vindo lá pra cá, numa bicicleta. Sem as rodas, só a janta. Só os aros. Rapaz, a mulher quase enlouquece. Daqui a pouco chega teladinho, bêbado, eles pegaram teladinho, o Chiquinho e Formiguinha, balançaram, jogaram pequenininho, jogaram em cima da cama, que quebrou, bateu embaixo. A mulher disse, vocês vão me matar. Vai acabar com o meu hotel. Rapaz, eu sei que foi uma... Aí chega Chico tava, né, que era o presidente, era o técnico, Chico da época. Francisco. Aí quando olhou para Ramon, disse, até você. Ramon. Todo mundo envolvido. Ramon, polícia de Petrolina, era cabo nessa época. Até você, Ramon. Olha, nossos seguidores, né? Nós estamos falando aqui, né, de pessoas que fizeram a história, né? Formiguinha, Chiquinho, né? Pessoas que não estão mais no meio Que nosso. saudade da Aguinaldo Feitosa. Mas esse Chiquinho. pessoal deixa uma Alegria de saudade, formiguinha, né, Rapaz, Nadilson? tem É muita uma, saudade. tem uma de Formiguinha aqui rapidinho. Mas não é de Ivan Pedro, não, é? É. E dessa vez também que você vinha lá desse do campo de Vila Arcado, ele tá esquecendo. Aí veio com o cara da banda. A banda veio em cima. A banda veio em cima, não esquece de pegar o sapato. Aí eu fora. peguei o sapato do Dockside da época, né, segurei no cadastro e fui jogar pra segurar o cadastro. Eu fui com o sapato e tudo. E o cara da banda O cara vinha dormindo, Sérgio. O cara da banda, quando chegou, esse cara pegou o sapato. Quem vai saber onde jogou o sapato? Esses caras não eram gente não, bicho. Formiguinha, às vezes eu encontrava, eu e Mira, a gente tava, no dia de segunda era o dia do boleiro, né? A gente encontrava com Formiguinha, meu irmão. E a de Ivan Pedro? Aí de Ivan Pedro disse que Formiguinha tá em casa, né? Tem um quadro na TV Bahia, no Globo Esporte, né? Que Ivan Pedro, ele falava o nome da pessoa e perguntava por onde andará Aguinaldo Feitosa? O Formiguinha. O Formiga. É. Aí ele tava na casa da dona Carlota, que era a mãe dele, lá almoçando, e disse, tô aqui, Ivan Pedro, na casa da dona Carlota, comendo feijãozinho com arroz. Ali é terrível. Outra vez eu tô no Cabo Soldado, lá comendo água, daqui a pouco, rapaz, ele chega, pega aqui no meu lateral, aqui no colote, ele diz, me presta o celular aí, ó. Dizendo que você tá... Eu tava com o celular. Que era gozador. Que ele jogou nesse time do Veneza também, não foi? Jogou. Batedor de pênalti de primeira Quando ele chegou quadrante. de Piranga, ele foi jogar no Veneza, Jogou jogou com uma a gente. bicicleta, vendeu no dia. Formiguinha, eu me lembro nós fomos jogar em Santa Maria da Boa Vista, né? E aí os amigos de Guanaí, aí dessa turma, Baé foi, Rubens, Fumanchu, tinha um menino de Petrolina que diziam que disputava a segunda divisão do campeonato português, que chamava Vera,
chama Vera Osso, segundo lembro, eles, eu né? lembro, eu lembro. Manuel, aquele Manuel policial que já faleceu. Zagueiro. Né, Irmão do zagueiro. E aí nós, antes do jogo começar, a Iguanaí fez a pré-eleção e aí começou a pedir ao pessoal que maneirasse, que evitasse um confronto, para não ter briga, para não ter confusão e etc. E aí a gente, ô Iguanaí, rapaz, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, tenha calma, são 11 contra 11, vamos jogar futebol e tal. Aí o jogo começa. Poucos minutos depois, quando a gente olha lá fora, tá o pau quebrando. Guanaí trocando porrada com o sujeito lá. Era novidade, não, né? Soco com o cara. O pessoal da arquibancada, ao invés de olhar pro jogo, olhando pra briga, o juiz para o jogo e os jogadores correm daqui pra lá. Nesse meio do caminho, o cara dá um soco em Guanaí com a mão esquerda. Quando ele dá aquele soco, o Guanaí defende aqui em cima, né? E aí o banco da gente levanta e parte na carreira. Quem vai na frente? Formiguinha. Velho Miga. Formiguinha é doido por uma briga, rapaz. É doido, nasceu Ele pra brigar. pagava, dava Chorava um pra boi pra pra não entrar, uma boela pra não sair. Pra não sair. Aí ele partiu daqui pra lá. Quando o cara deu um soco, o relógio do cara voou. O relógio caiu no gramado. Formiga do jeito que veio, rapaz. Freou que saiu cantando pneu. Botou o pé em cima do relógio, se abaixou, olhou. Catou o relógio, botou aqui dentro do calção e voltou na boa. Não foi mais pra Não foi mais lá, briga. não. Aí depois, formiguinha, e aí? Só o relógio do cara. Tu acha que eu vou me meter na briga? Quem mandou ele é bem, ele merece perder o relógio pra deixar de ser otário. Essa foi boa, viu? O cara era irmão de um vereador lá de. Quase que a gente não sai do estádio. Tinha O cara câmera pra criando filmar, quem confusão. pegou o que Pô, achou. E Formiguinha botou no bolso, aí Chiquinho. Ó, Chiquinho. passado. Tu sabe daquela parceria de Chiquinho e Formiguinha, né? Olha, que saudade, né? Que lembrança boa. Essa foi boa, É, viu? e Samuel deu tanta risada aqui também, porque tudo é fatos reais, né? Reais, é Que a gente verdade. está contando. Eu tenho várias de formiga, várias. Era massa. E aí a gente está chegando ao nosso tempo. Eu queria, né, agradecer aos nossos patrocinadores aqui, Alto Vale Prevenções, do nosso amigo Tiburcio, Portal Zap do Bruno, Pernalonga Entretenimento, de Léo e Rômulo, Gelissal, do nosso amigo Seu Rosto, Hidroforte, do amigo Ribeiro, Estúdio 874. E aí, Neto, gostou do estúdio? Muito bom, de excelência. Conhecia, E aí, né? Nadeus? Conhecia, Não conhecia não. Maravilhoso. A gente percebe que é um trabalho que é. A coisa predominante, sabe o que é, Serginho e Samuel? É amor. Tá certo? O amor. A gente percebe que o estúdio, o trabalho, a maneira como a equipe se comporta, Tem um sentimento são de pessoas amor, que né? amam aquilo que fazem. Verdade. Tá certo? Fazem para que isso possa chegar ao público de uma forma agradável, de uma forma que as pessoas possam verdadeiramente dizer, poxa vida, há seriedade, há compromisso, tem responsabilidade nisso aí. Outra situação aqui é a paz. A paz que eu senti, Sem que eu tô sombra de sentindo, dúvida. que aqui gerou nesse momento nosso aqui, é assim uma coisa impressionante. Ela excede, como a paz de Deus, excede todo entendimento, né? Pois esse aqui é o Estúdio 874 do nosso amigo Luciano, Abdon Estrutura e Equipamento, em Portos do Vale, do nosso amigo Gabriel, e Agência Conexão, né? Então, são os patrocinadores do nosso podcast. E que noite maravilhosa, Mas né? tá chegando a vez da Samuel? Abidão? Tá chegando? Já tá chegando. Tá chegando? Já. O Luciano ali, pastor Ademar ali, tá. o Os povo veacos, o cobrando Abidão aí. vai falar dos veacos aqui, viu? E aí, gente, a gente quer agradecer, né, aos nossos convidados, né? Neto, obrigado aí. Você não sabe o tanto, né, de alegria que você trouxe contando a sua história. E a gente fica muito feliz e já quer te agradecer, né, por você ter comparecido aqui ao nosso podcast. Sérgio, eu estou emocionado, essa aqui é a realidade. Eu falava hoje com você o quanto é bom você ser lembrado, né? Esse momento que vocês que criaram e que estão vivendo aqui são momentos que marcam o ser humano, principalmente a mim, que hoje eu sou um homem restaurado, sou um homem que compreendo as verdades que eu aprendi com Deus, e esse momento ele é muito especial, né? Eu queria aqui deixar um abraço especial à minha terra natal, lá, Antônio Gonçalves, ao Cuia, aquela galera toda lá que a gente faz uma confraternização
no final no início desse ano que vem, e a gente está lá, estamos aí junto, meu irmão. Deus te abençoe a todos vocês aí. Abençoar também, pedir uma bênção especial para cada você, Sérgio, a Abel, o pastor Ademar, a Luciano, porque vocês estão fazendo um trabalho de excelência. E quando o trabalho, ele embute o nome de Deus, é outro nível. Verdade. E eu deixaria aqui um recado para aqueles jovens, aquelas pessoas que ainda não conhecem esse Deus, só de ouvir falar. Como o Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Venha contemplar a Deus, porque Ele já contemplou você. E eu, Sérgio, agradeço por essa oportunidade que você me deu e desejo, meu irmão, muita paz para você, para sua família, para Serginho, para todos vocês aqui, para Nadilson que está aqui conosco, que a gente possa sair daqui com o coração cheio de alegria e ter transmitido aquilo que a gente veio disposto a fazer o programa, né? E entender que tudo aquilo que foi dito aqui saiu do mais profundo do coração. Não foi nada improvisado, não foi nada de vir para legal ou para contemplar alguém, não. Aqui foi palavras que saíram de dentro do coração, do mais profundo do meu coração. É forte. Minha sinceridade aqui, nesse momento, de agradecer a vocês pelo convite. Estarei pronto quantas vezes se fizer necessário. Obrigado. Muita paz para cada um de vocês. Valeu, Neto. A gente fica muito feliz, né? Também emocionado. O clima aqui hoje é um clima sobrenatural, né? Amém. Um clima muito forte. E também, Nadilson, a gente também quer te agradecer, cara. Eu lhe falei que sou seu fã, né? Eu sou um cara que lhe vi jogar vários, eu lembro uns 10 a 15 minutos, mas deu para fazer essa leitura do que foi você na sua carreira, e a gente quer te agradecer por você também ter estado hoje com os nossos seguidores no podcast, que para mim você foi um dos maiores jogadores do futebol que eu vi jogar. Verdade. Eu louvo a Deus pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, de me permitir estar aqui participando desse momento. Porque em nenhum momento, assim, quando eu olho para trás, eu estava aqui olhando ao lado de Neto, e nós fomos adversários inúmeras vezes, né? Eu admirava a rapidez de Neto, o pensamento ágil e a maneira como ele se movimentava dentro de campo, mas eu nunca tive vontade de dar um soco nele, assim, sabe? Facilitar, eu vou dar um pau, tá certo? Ele era meu adversário, temido. Não era seu inimigo. Temido, né? E eu tinha que tentar neutralizá-lo, mas em nenhum momento eu cheguei a pensar em usar de um artifício fora da legalidade do esporte. E hoje nós estamos aqui, porque se eu tivesse dado soco ia ser sem graça para a gente estar aqui falando da lisura, da limpeza, da honestidade que deveria nortear a prática do esporte. Então, eu nunca imaginei que eu poderia ser lembrado no meio desse universo de atletas extraordinários, principalmente nesse setor aí de meio campo, que a gente teve Wagner Beleza, Gilson Ferreira, Natanael, Caveirinha, Giovanni, Gama, e essa quantidade. Marcelinho, uma imensidão de pessoas assim. Eu não pensei que meu nome pudesse estar ventilando no meio desse povo. Mas assim, eu sou grato a Deus por me permitir participar do futebol de Juazeiro, e sou grato a Deus porque me permitiu conhecer pessoas extraordinárias. Verdade. Pessoas maravilhosas, pessoas que a grande maioria foram meus adversários, mas pelos quais eu tenho um respeito incondicional. Eu guardo esse respeito, essa consideração, porque acima de tudo foram homens. Eu fui treinador do Juvenil do Veneza, e na minha equipe tinha Dadal, Janilson, Cidinho, Barão, que já nos deixou, né? Lecimar, uma enormidade... Teleguinho lá de Lourdes, uma enormidade de atletas que depois despontaram no futebol de Juazeiro. Lelo, né? Então, e eles têm, Eduardo, eles têm esse respeito por mim. E que era um grande time, e né? Que era um time maravilhoso, sem sombra de Dadal, dúvida. só para lembrar agora, você falou o nome Dadal, eu congrego ali na Primeira Batista, e a semana passada Dadal estava com essa foto,
e o pessoal falando do podcast lá, né? E dizer, Dadal, e você não jogou, vocês que jogou, e Dadal levou a foto o quadro, e morar que a Nadilson era meu treinador. O nosso goleiro era Delwilson, né? Uma pessoa maravilhosa. Pegava nada, então, né? assim, ao nosso público, a você que está nos assistindo, eu só quero, você que gosta de futebol, eu quero te dizer uma coisa. Durante todo esse tempo, a palavra de Deus nunca esteve fora da nossa convivência. Lá no Veneza, durante todas as vezes antes de entrar em campo, eu sempre tinha uma palavra, né? E nós sempre fazíamos uma oração, nós entregávamos a nossa partida, nós entregávamos os nossos destinos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Até os adversários também. Criador de todas as coisas. Orávamos para que Deus nos livrasse de todo acidente e de todo incidente, que nós pudéssemos sair em paz. Tá certo? Então, Neto disse que Deus tocou na sua vida. Eu não tenho o que falar. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é todo-poderoso. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, nós já estamos assim amadurecidos. Eu só quero dizer o seguinte: tem um versículo na Bíblia que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos tentar alcançar os nossos corações sábios, contando os nossos dias na presença do Senhor. Verdade. Quero agradecer a vocês, ao pastor Ademar, ao Luciano, a Serginho, a Samuel que eu conheço das presepadas de Chiquinho e Formiguinha, mas que Deus nos abençoe de uma forma maravilhosa e que nós tenhamos muitas e muitas histórias a ouvir das pessoas que foram artistas nesse futebol maravilhoso que é o futebol de Juazeiro. Verdade. Obrigado pela oportunidade. A gente que fica agradecido, Nadilson, né, pela sua presença, pela presença de Neto. É um prazer mesmo ter recebido vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está vibrando aqui é os nossos seguidores, né? Tá todo mundo aí bombando. E também quero agradecer a Samuel Fernandes. Tem muita história de Samuel, porque a gente vai ter que fazer um programa agora final do ano. Nós vamos juntar uma turma aí, vamos envolver artistas, empresários, ex-jogadores. Inclusive, eu, Samuel e Pastor Ademar estamos já trabalhando. Na próxima semana nós vamos lançar aí o jogo solidário, né, que vamos fazer aí no estádio. Beleza. Agora no final de dezembro vai ser pela manhã, vai ser só jogos de escolinha de futebol, né? E à tarde nós vamos ter 2 jogos. Vamos ter os jogos do cinquentão, que esse vai ser aberto com ex-jogador, artista, empresário. Vamos fazer esse jogo e depois os sessentões. Puxa saco, né? Porque tem aquele, né? Empresário, artista, jogador, puxa saco dele e tudo mais. Aqueles caras que gostam de aparecer na foto. Isso, Então, e aí vamos fazer, para encerrar o ano, né? Vai ser 1 quilo de alimento e depois esses alimentos nós vamos destinar aos centros de recuperações. Então, na próxima semana, nossos seguidores, nós queremos o apoio de vocês, né? Vamos definir a data, vai ser agora no mês de dezembro. Estamos tentando trazer alguns jogadores de fora aí para poder estar no meio, para a gente finalizar o ano, né, com muita sorte e bênção. E aí, Samuel, tudo tranquilo, tudo em paz? Sérgio, é magnífico esse momento aqui. É ímpar, não tem preço isso aqui. Cara, o negócio tá com essas 2 figuraças aí que eu conheço de muitos anos. Né? Neto, parceirão das antigas também, assim, a gente se conhecia. Tinha um respeito com o Neto, ele comigo muito grande. E Nadilson, temos, né? E Nadilson, esse grande professor, né, que sempre nos orientava, mesmo sem falar nada, ele só no olhar ele já transmite para muita gente, muita coisas certas, né? E você não tem preço. O que você está fazendo no futebol, no esporte, no Vale do São Francisco, não tem preço. Tá de parabéns. Você está resgatando tudo aquilo que foi passado, que esses jovens não conhecem. Está trazendo para eles, para ver se a juventude realmente entende que, através do passado, você pode mudar o futuro. Isso chama-se pertencimento. Exatamente. E o que acontece? Mamãe, mais uma vez eu vou falar, tira isso do seu filho. Da bola, natação, vôlei, handebol, baleou. Pensa no esporte, bota seu filho fazer esporte. Isso sim que é vida, que é saúde. É verdade. Estou errado? Deixa o guri... mais beat tênis também. Deixa o guri subir numa árvore, deixa o guri arranhar o joelho,
Tá certo? Deixa o cara viver, deixa o cara aprender com a vida. Que maravilha, né? Que maravilha. Hoje a gente está aqui nessa atmosfera. E que Deus abençoe muito o Serginho, né? Verdade. Amém, amém. De um bate-papo. Sem sombra de dúvida. Esse podcast, para que os nossos seguidores, né, a maioria já tem esse entendimento. Isso aqui veio justamente para a gente trazer, né, o resgate, né, da história, de quem fez história. Eu estou aqui com dois caras, né, que o podcast Sérgio Fernandes reconhece, e eu tenho certeza que os nossos seguidores estão muito felizes, né, em estar ouvindo esse bate-papo hoje, e a gente quer agradecer a Deus, né, por mais um podcast. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta junto com essa equipe maravilhosa, com o Luciano no 874, com o pastor Ademar e com toda a equipe do podcast Sérgio Fernandes. Um abraço e fique com Deus. Amém. Amém. Prepare seu coração para novas emoções. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Desde um drible de Garrincha, um gol de Pelé, futebol e alegria na terra de festa e fé. Dozinho, Caboclinho, Arthur Lima, Jaime Pirrus, Bebeto, Laércio, Baé! Seu Dorico, Dão, Costinha, Farinha, Carlitão, Pio, Dino da Jurema, Totônio, Feijão, Luiz Toledo, Vevé! No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Mundoca, Valdeci, Mosquitinho, Chuteiras de Padeirinho, Zé Abel Garrinchinha, Pedrinho da Vila Eusa, Zé Bispo, Jacaré, Ribinha, Friquitão, Celso Maravilha, Carlinhos Poliana, Janilson, Wagner, Ailtons, Esquerdinha, Dedé! No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Carlinhos Bossal, Alain, Cocada, João Alder, Facão, Vadu Corta-Passe, Taladinhos, Lourinho do Gol, Nivaldão, o Anão Gustavinho, Nino Guerreiro, Juninho Petrolina, é Juazeiro e quem chegou de fora. Aqui apenas tô contando uma história. Agora é com você, Sérgio Fernandes, tô lhe passando a bola. E salve quem eu esqueci. Vambora! Vocês que foram pro mundo, Luiz Pereira, Daniel, Petros, Nunes, Nixon. Contando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos. Prepare seu coração para novas emoções. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias. Desde um drible de Garrincha, um gol de Pelé, futebol e alegria na terra de festa e fé. Dozinho, Caboclinho, Arthur Lima, Jaime Pirrus, Bebeto, Laércio, Baé! Seu Dorico, Dão, Costinha, Farinha, Carlitão, Pio, Dino da Jurema, Totônio, Feijão, Luiz Toledo, Vevé! No centro do campo, o mundo é uma bola, juntando amigos, contando histórias.